Meu nome é Sérgio Leitão, como o Jorge já me apresentou, sou diretor de políticas públicas do Greenpeace no Brasil e, em nome de todos que fazem o Greenpeace no Brasil, eu queria agradecer a presença de todos os jornalistas, queria agradecer aos jornalistas que não estão aqui presentes, mas estão virtualmente conectados, e dizer que essa denúncia que nós estamos fazendo, ela tem uma ligação fundamental com a própria razão de ser do Greenpeace no Brasil. O Greenpeace está sediado no Brasil desde a ECO 92 e a nossa primeira questão grave colocada para a população brasileira diz respeito justamente à questão da energia nuclear, ou seja, naquele momento a retomada do programa nuclear brasileiro com as tentativas de conclusão de Angra 2 e as discussões sobre a construção de Angra 3. E é significativo que neste momento, no ano de 2008, nós estejamos juntando aqui, reunindo aqui pessoas, jornalistas, para novamente tratar deste tema, agora com uma denúncia de extrema gravidade ligada aos processos de contaminação por conta da extração de urânio na região do município de Caetité, no interior da Bahia. Então, nós vamos ter aqui a apresentação desse relatório por parte da Rebeca e vamos ter aqui uma palavra que é a palavra de quem vive no local esses problemas, por parte do padre Oswaldino, que é pároco da paróquia de Caetité, no interior da Bahia. Então, mais uma vez, agradecer a presença de vocês e dizer da nossa extrema preocupação com os fatos que a gente está aqui a relatar e a denunciar com base num relatório técnico, científico, profundamente abalizado e pesquisado. Obrigado e boa tarde. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rebeca, eu sou jornalista, trabalho no Greenpeace há 10 anos e atualmente coordeno a área de energia da organização. E hoje a gente vai apresentar esse novo relatório que chama Ciclo do Perigo, Impactos da Produção de Combustível Nuclear no Brasil, para mostrar que a tecnologia nuclear para a geração de eletricidade ela é perigosa, é poluente desde o seu início. O início que é justamente a mineração de urânio, que hoje no Brasil ocorre somente no município de Caetité, no interior da Bahia. Então, o Greenpeace procedeu a uma investigação documental, a gente analisou todos os documentos que fizeram parte do licenciamento ambiental dessa operação. A gente fez uma visita de campo, conversou com as comunidades, com as pessoas que foram atingidas, e a gente também fez uma coleta de amostras de água e solo, que foram encaminhadas para a Europa, e a gente vai apresentar daqui a pouco os resultados dessas análises. Então, eu vou começar, a minha apresentação vai ter cerca de 20 minutos, e a gente vai deixar as perguntas para o final, após a palavra do padre Oswaldino, ok? Vamos lá. Para começar, eu vou apresentar para vocês o que a gente chama de ciclo do combustível nuclear no Brasil. Pouca gente sabe que existe tecnologia nacional de produção de combustível nuclear. O Brasil tem uma reserva razoável de urânio e a pretensão do governo federal ao construir Angra 3 não é só construir novas usinas nucleares, mas é ampliar, expandir a capacidade nacional justamente para a fabricação desse combustível. Eu vou pedir então para vocês diminuírem a luz para poder passar o filminho que é a animação. O ciclo de produção da energia nuclear começa com a mineração do urânio que é extraído do solo e convertido em pó amarelo, o Yellow Cake. No Brasil, a única mina em operação fica em Caetité, na Bahia. Sem autorização de operação permanente, a mineração acontece em condições de trabalho precárias, com alto risco de contaminação do solo, da água e do homem. O Yellow Cake viaja de caminhão por mais de 700 quilômetros, atravessando mais de 40 povoados municípios até chegar ao porto de Salvador, de onde segue de navio até o Canadá. Chegando na Cameco, empresa no oeste do Canadá, o urânio é convertido em gás e novamente transportado de navio, desta vez seguindo para a Holanda. Todo esse percurso, além de gerar emissões de gás carbônico, principal gás responsável pelo aquecimento global, traz também o risco de acidentes graves durante o transporte. No consórcio europeu Rio na Holanda, o gás é enriquecido para aumentar a concentração de urânio. Neste processo existe grande consumo de energia, que gera mais gases de efeito estufa. Da Holanda, o gás retorna ao Brasil pelo Porto do Rio de
de Janeiro e viaja em caminhões, mais uma vez exposto ao risco de acidentes durante o transporte, até chegar à fábrica de combustível nuclear na cidade de Resende. Lá, o gás é reconvertido para formas sólidas e transformado em pastilhas, utilizadas como combustível nos reatores. Finalmente, o urânio enriquecido chega às usinas de Angra dos Reis. Os reatores, os átomos de urânio se dividem gerando nêutrons. É uma reação em cadeia que provoca a liberação contínua de energia que aquece um reservatório de água, cujo vapor faz uma turbina girar, gerando eletricidade. A retirada de combustível usado e a recarga dos reatores é a operação mais arriscada da rotina das usinas nucleares. Os subprodutos desta reação, prótons e nêutrons, são um lixo nuclear, um material muito radioativo. Não existe solução definitiva para esse lixo, que fica armazenado provisoriamente nas próprias usinas nucleares, sob risco permanente de vazamentos para o meio ambiente, contaminando águas e outros seres humanos. Se esse material cair em mãos erradas, pode ser usado como matéria-prima na fabricação de bombas atômicas. Bom, então, obrigada. Essa foi uma explicação rápida, resumida, de como é hoje o ciclo do combustível nuclear, que já é utilizado nas usinas de Angra 1 e Angra 2. Como vocês puderam perceber, já existe uma infraestrutura para a fabricação do combustível em Resende. Algumas etapas são feitas ainda fora do Brasil, a etapa de conversão para o gás, que é feita no Canadá, e a etapa de enriquecimento, que é feita na Holanda. E após o anúncio da construção de Angra 3, a licença prévia de Angra 3, o governo também anunciou a construção de uma usina de conversão de gás no estado do Rio de Janeiro. Bom, aí focando um pouco mais na operação da Indústrias Nucleares Brasileiras em Caetité, que é um município de cerca de 40 mil habitantes, que está encravado em pleno polígono das Secas, em pleno sertão nordestino. A INB é uma empresa estatal que é controlada, licenciada e fiscalizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CENEM, que por sua vez é subordinada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. A INB atua em vários elos, né, da cadeia produtiva do combustível nuclear, começando na mineração. Ela também é a controladora da fábrica de combustível nuclear de Resende. E a CENEM, além de ser controladora acionária da INB, é também a controladora acionária da Nuclep, que é a fábrica que produz os equipamentos usados pelo setor nuclear brasileiro. Então, você tem um órgão que é responsável pela fiscalização do setor nuclear, também tendo vínculos comerciais com a fabricação do combustível nuclear utilizado pelas usinas brasileiras. A INB opera a mina e a fábrica de Yellow Cake, né, do concentrado de urânio em Caetité desde o ano 2000. E durante esses 8 anos de operação, foram vários os casos de acidentes, como vazamentos e transbordamentos das piscinas que são usadas para beneficiar o urânio, bem como problemas no transporte do Yellow Cake, nesse transporte que é feito de caminhão de Caetité até Salvador. E existem também pendências, condicionantes em aberto até hoje, após 8 anos de operação, principalmente no licenciamento ambiental dessa unidade da INB em Caetité. Uma coisa que chamou bastante atenção do Greenpeace durante a nossa pesquisa é que nós conversamos muito com a população de Caetité, e o padre depois vai poder complementar esse aspecto, e o que a gente pôde perceber de uma forma muito forte é que as pessoas, no geral, desconhecem o que se passa dentro da INB, da área da INB, do empreendimento ali em Caetité, não tem acesso aos dados sobre qualquer controle da água ou dos impactos que a empresa venha a fazer. Então, existe muita desconfiança por parte da população local e uma ignorância generalizada sobre o que realmente está acontecendo, quais são os riscos a que essas pessoas estão expostas. E, ao mesmo tempo, existe também uma percepção muito forte na população de Caetité que a incidência de casos de câncer na área do município vem aumentando de uma forma assustadora, principalmente nos últimos 3 a 5 anos. Isso foi o que eu ouvi, e eu acredito que o padre Oswaldino vai voltar a essa questão mais adiante. Próximo. Não, sou eu. Coisa de palestrante, né? Que tem alguém mudando. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma questão que nós estudamos o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, o Relatório de Impacto Ambiental, que foi apresentado pela INB no final da década de 90
para que ocorresse o processo de licenciamento para conseguir a licença ambiental, e no próprio EIA-RIMA já se apontavam os principais impactos, já se previam os impactos ambientais que poderiam ser decorrentes dessa operação de mineração e beneficiamento de urânio. Então, os principais impactos que estavam destacados no EIA-RIMA era justamente a alteração da qualidade do ar, devido às emissões de poeira radioativa, né, quando eles dinamitam as rochas para tirar o minério do urânio, levanta uma poeira muito grande, essa poeira se espalha com o regime de ventos ali da região. Existem vários relatos de moradores que vivem ali no entorno da mina, das casas cobertas de poeira, de casas rachadas devido à intensidade dessas explosões. Outro impacto que estava previsto já no EIA-RIMA era justamente a contaminação dos mananciais subterrâneos, dos lençóis freáticos. A mina está localizada próxima a uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Rio das Contas. A empresa, né, a operação ali de mineração e beneficiamento do urânio usa uma quantidade considerável de água no processo. Então, a empresa retira a água do meio ambiente, devolve efluentes ao meio ambiente. E também estava previsto o impacto de deposição dessas partículas atmosféricas sobre a vegetação no entorno da mina. O EIA-RIMA definia como área de influência direta do empreendimento o raio de 20 quilômetros ao redor da unidade, da mina e da fábrica. A mina e a fábrica são vizinhas, tá? É uma área só. Cerca de 3 mil pessoas vivem no que é chamada área de influência direta do empreendimento. E aí, falando um pouco do licenciamento, todas as instalações nucleares no Brasil passam por 2 tipos de licenciamento. O licenciamento ambiental, que é feito pelo IBAMA, e o licenciamento nuclear, que é feito pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. No caso do licenciamento ambiental de Caetité, o IBAMA concedeu a licença de operação para a INB no ano de 2002. Essa licença foi emitida com 2 condicionantes, com várias condicionantes em aberto, mas 2 em especial que chamaram a nossa atenção. Uma era sobre a realização de estudos hidrogeológicos, que são estudos que justamente avaliam o risco dessa contaminação do lençol freático da água subterrânea. E a outra condicionante em aberto era a realização de estudos epidemiológicos, que visam fazer um diagnóstico da situação de saúde dos trabalhadores e das pessoas que vivem no entorno, para avaliar se haveria alguma mudança de quadro em função como decorrência das atividades da empresa. Essa condicionante dos estudos hidrogeológicos foi dada como cumprida pelo IBAMA em 2006. Mas o Greenpeace teve acesso a um parecer do governo do estado da Bahia, que avaliou esses estudos apresentados pela INB e considerou esses estudos insatisfatórios, ou não conclusivos, ou que não avaliavam por completo esse risco de contaminação da água subterrânea. Então, para nós, na nossa análise, comparando o parecer que foi dado pelo IBAMA com esse parecer do governo do estado da Bahia, fica claro que os estudos, no mínimo, são duvidosos e que mereceriam uma nova leitura. Nós buscamos esses estudos, eles não estavam disponíveis, pelo menos não no IBAMA na Bahia, não na Secretaria de Recursos Hídricos do Governo do Estado da Bahia e nem na Biblioteca da Comissão Nacional de Energia Nuclear, no Rio de Janeiro. Sobre a condicionante dos estudos epidemiológicos, essa condicionante segue em aberto após 8 anos de operação da INB em Caetité. Recentemente, em agosto de 2008, a empresa anunciou a contratação de uma prestadora de serviço para a realização desses estudos. Isso se deu após mais de 1 ano de pressão do Ministério Público Federal e de algumas entidades da sociedade civil, inclusive de movimentos sociais lá de Caetité, a Associação Movimento Paulo Jackson, que é uma ONG que acompanha as atividades da INB ali na região. Então, até hoje, isso significa que até hoje a empresa não estudou ou não se aproximou dos trabalhadores e das pessoas que vivem nessa área de influência direta para saber o que está se passando com a saúde delas, se houve alguma mudança em função da sua operação. Em relação ao licenciamento nuclear, é muito difícil, em geral, a gente obter dados junto à CENEM sobre essa questão do licenciamento nuclear. Mas pelo que a gente conseguiu concluir da nossa pesquisa, pelos dados que estão disponíveis, até hoje a INB opera em Caetité com uma licença de uma autorização de operação inicial, que seria uma autorização provisória, que, segundo as regras da própria CENEM, da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear, essa autorização provisória só poderia ter sido renovada 2 vezes. E a nossa pesquisa mostra que ela foi renovada até hoje pelo menos 6 vezes. A gente tem uma correspondência que foi encaminhada no ano passado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, que diz que a INB ainda não conseguiu resolver algumas pendências técnicas e, por isso, não conseguiu a autorização de operação permanente.
essas pendências técnicas seriam, inclusive, de dimensionamento das piscinas, dos tanques que eles usam para fazer o beneficiamento do urânio, esses tanques que já causaram transbordamentos e vazamentos de licor de urânio ali na região. Bom, aí o Greenpeace, nesse contexto... Ixi, por que está assim ali a... Está cortando uma parte. Bom, o Greenpeace começou a investigar, então, a atuação da ANB em Caetité há cerca de 8 meses, nesse contexto dessas novas políticas do governo Lula de incentivo à geração nuclear no Brasil, porque é muito claro que, à medida que o programa nuclear brasileiro é expandido, os impactos da mineração que hoje já ocorrem também vão aumentar à medida que se constroem mais usinas, a demanda por combustível aumenta e assim por diante. Então, nos chamou a atenção, nós começamos a fazer uma investigação e, como parte dessa investigação, a gente fez uma coleta de várias amostras de água, água para consumo humano, água de poços artesianos, torneiras e pequenas lagoas, que são de nascentes naturais ali da região, e também algumas amostras de solo. E essas amostras foram encaminhadas para um laboratório independente, credenciado no Reino Unido, para a realização de análises qualitativas e quantitativas. Então, a gente queria saber se existia uma presença de urânio nessa água, que é usada para consumo humano na região, e o quão grave, né, qual era o índice de urânio nessa água que é usada pelas pessoas que vivem ali. A gente também fez essa pesquisa nos documentos oficiais, e a gente fez uma visita de campo à cidade, ao município de Caetité, no mês de agosto, quando a gente visitou as comunidades e abertamente, como Greenpeace, trocamos informação com vários setores da sociedade, inclusive Câmara dos Vereadores, universidades, escolas e assim por diante. Bom, os principais resultados dessas análises de água estão nessa tabela que consta do relatório que vocês receberam, uma cópia impressa. Então, são 2 amostras de água que apresentaram índices de urânio bastante elevados e acima do que são tolerados, né, são considerados toleráveis para a saúde humana. Então, uma das amostras que foi coletada de um poço artesiano, que é usado para algumas famílias, na região do entorno da mina de Caetité, continha uma quantidade de urânio 7 vezes acima do limite da Organização Mundial de Saúde e 5 vezes acima do que a legislação brasileira estabelecida pelo CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, estabelece. A outra amostra, que foi retirada de uma torneira, que é usada por diversas famílias, o índice de urânio era o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde e acima dos níveis admitidos pelo CONAMA. Então, a situação que a gente encontrou é que existe, de fato, essa alteração na qualidade da água que essas pessoas utilizam e, portanto, elas estão expostas a uma contaminação ambiental por urânio. Quais são os impactos na saúde desse tipo de contaminação? O urânio, quando ele está in natura, ele é radioativo, mas ele não é altamente radioativo. É diferente, por exemplo, se você entrar em contato com o rejeito radioativo que sai de um reator nuclear, quando o material está quente, está enriquecido, está concentrado. Então, o urânio in natura tem um nível natural de radioatividade, mas não é necessariamente um perigo se você fica parado ali perto da mina, você não vai ser contaminado imediatamente. O problema é que essas pessoas usam essa água para alimentar o gado leiteiro, para irrigar suas plantações, para cozinhar e para beber. E aí sim, a ingestão crônica contínua ao longo de vários anos dessa água contaminada pode causar uma série de problemas de saúde, já que o urânio é um metal pesado, que tem uma característica bioacumulativa, então ele se acumula no corpo humano. Uma vez que você ingere, você não consegue se livrar desse contaminante, e ele tem uma característica, inclusive, de se concentrar no esqueleto, na medula óssea, o que pode causar alguns tipos de câncer. E ele também tem uma característica de se acumular nos rins, e os rins também sofrem com o efeito tóxico desse metal pesado. Existem poucas pesquisas sobre os impactos, a situação de saúde ali na região de Caetité. Uma das mais recentes é uma tese de mestrado que foi feita por uma estudante ali do estado da Bahia, depois eu posso passar o link se vocês estiverem interessados. E o que ela fez, ela coletou dentes humanos de moradores da região de Caetité, dentes humanos de moradores da região de Caetité, e comparou
a incorporação de urânio nesses dentes com dentes de moradores aqui da região metropolitana de São Paulo, da região aqui da Guarapiranga. E quando ela fez essa comparação, ela chegou à conclusão que em Caetité as pessoas incorporam 25 vezes mais urânio do que aqui na região metropolitana de São Paulo, e 100 vezes mais do que a média global. Então, comprova que a população ali no município está exposta a doses de urânio muito acima muito maiores, né, do que o aceito, do que o comum e do que a maior parte da população brasileira e da população mundial está exposta. Com base nesses resultados e nessa nossa análise, a gente está encaminhando essa denúncia para o Ministério Público Federal na Bahia, e o nosso principal pedido é para que seja feita, então, uma investigação independente, com técnicos independentes da empresa e da CENEM, e com a participação dos movimentos sociais ali da região de Caetité, para que essa contaminação ela seja detalhada, para que se saiba exatamente qual é a fonte, qual é a extensão, qual é a gravidade, há quanto tempo ela vem ocorrendo, por que ela está ocorrendo e como lidar melhor com essa situação, qual seria o melhor remédio para essa situação. Além dessa demanda para o Ministério Público Federal, que está sendo encaminhada neste momento, enquanto a gente está aqui reunido, a gente também está solicitando ao INGA, que é o Instituto de Gestão da Água do Governo do Estado da Bahia, que concede as licenças de uso da água para a INB, que ele suspenda essas licenças de uso da água temporariamente, pelo menos, até que essa contaminação seja solucionada, até que saiba qual é a origem e como fazer para deter essa contaminação. A gente também está pedindo à Prefeitura Municipal de Caetité e com o apoio da empresa, né, que garanta o suprimento de água potável para essas pessoas que vivem no entorno da mina, né, já que elas estão na área de influência direta do empreendimento, portanto, sob a responsabilidade da INB. E como uma demanda geral, né, que já é a plataforma do Greenpeace, a gente pede o fim do programa nuclear brasileiro para a geração de eletricidade e para finalidades militares. A gente acredita que o Brasil é um país privilegiado, que tem uma abundância de recursos renováveis, como a biomassa, o vento, o próprio recurso hídrico, que pode ser aproveitado de uma maneira sustentável e não precisa investir bilhões de reais de dinheiro público numa tecnologia tão perigosa, tão arriscada, tão poluente, que gera impactos do início ao fim, começando com os impactos da mineração e combinando com o lixo radioativo que sai de todas as usinas nucleares, que não tem solução em lugar algum do mundo e que é, inclusive, a grande pendência no licenciamento de Angra 3. Então, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Rapidamente, a gente vai abrir para perguntas. Também deixei coisas assim, em aberto para vocês poderem perguntar. Eu vou passar a palavra para o padre Oswaldino e aí a gente abre para todo mundo se manifestar. Obrigada. Boa tarde, eu sou Oswaldino, sou padre em Caetité e Lagoa Real. A minha finalidade aqui é ser porta-voz do sentimento, da preocupação, da apreensão das populações que vivem naqueles dois municípios. Como nós acabamos de ver, o aumento da demanda da energia nuclear, com vários governos assinando acordos de cooperação nuclear e também com programas nucleares em diversos países, aumenta a demanda por busca de urânio. E, por incrível que pareça, a fonte da mineração que abastece tudo isso é exatamente lá em Caetité, no sertão da Bahia. Nossa preocupação, sobretudo, é com relação à vida dos trabalhadores, aqueles que são contratados direto, não sabemos a quantidade, parece que são 145 contratados diretos e 250 terceirizados. Parece que os contratados diretos têm direito a plano de saúde ou assistência à saúde. Aqueles que são terceirizados não têm o mesmo direito. E eu acho que os riscos eles acontecem de diversas maneiras. Primeiro, na própria forma de coletar o material do qual vai se extrair o urânio. As vestes apropriadas e equipamentos de controle ou de proteção. Por exemplo, em 2007, capotaram 2 caminhões carregando rejeitos e nas fotos que nós vimos, os trabalhadores não estavam com equipamento de proteção. Além disso, o material, o rejeito é colocado onde, com a chuva, lava o pó, leva alguma coisa para as fontes onde tem água que o povo consome, tanto a água para beber, como para os animais e até os peixes que são pescados aí nas pequenas fontes. Além disso,
tem também o pó das pedras que são implodidas, né, com dinamites, que caem sobre várias casas que estão no entorno da mineradora. E o transporte feito de Caetité até Salvador, ele não tem muita segurança. Só, mesmo que eles falam que tem segurança, mas há sempre risco. Só para descrever um pouco a situação pior que eu acho de lá, é a desinformação. Acho que nem o governo, nem a empresa trataram de informar a população dos benefícios e dos riscos. Talvez tivessem falado só dos benefícios. O sentimento da população, numa das nossas reuniões, era este. Na década de 90, quando estava implantando a mineradora, nos fizeram muitas promessas, nos falaram de empregos, de melhoria, de empreendimento, que até agora não chegaram nada. As comunidades não tinham e não têm água. Foram perfurados, me disseram da última vez que eu estive lá no sábado passado, de 50 poços artesianos. Eu acho demais para aquela região seca, significa que está acabando com o lençol freático. 50 poços artesianos, fazendo uma parceria de maior parte da água ser usada na mineradora e parte da água para as famílias que cederam o terreno para perfurar os poços. Várias famílias estão querendo voltar atrás do acordo feito, não estão conseguindo. Essas famílias vivem sem energia elétrica, várias comunidades no entorno não têm energia elétrica. Por exemplo, nós temos a paróquia de Caetité, ela é executora do programa 1 Milhão de Cisterna, então ela constrói, em parceria com a articulação semiárido da ASA, cisterna de 16 mil litros para captação de água de chuva das casas das famílias. Quando a equipe, a comissão municipal do P1MC lá, senta para definir quando chega uma cota de cisterna para ser construída, não coloca as comunidades do entorno da mineradora de urânio, exatamente porque pensa o seguinte: lá tem a urânio, ela está tirando as riquezas, ela tem uma dívida para com a população, nós, portanto, se fizermos isso, estamos fazendo aquilo que o urânio deveria fazer, então nós vamos atender outras comunidades que estão igualmente ou em situação pior da escassez de água. Então, para descrever, quando a Rádio Educadora, que é uma rádio de Caetité, informou num programa de notícia local o transporte de urânio de Caetité para Salvador, um ouvinte ligou para a rádio querendo saber quais seriam os riscos nesse transporte se houvesse, por exemplo, o tombamento de um caminhão. Um dos diretores da empresa ligou, indo para a empresa, ligou do celular, dizendo que não tinha risco nenhum. E que havia, inclusive, um tambor vazio. Para mim, essa colocação foi horrorosa, porque se houvesse um tombamento e derramasse urânio, ele seria imediatamente recolhido no tambor vazio, porque vale ouro. Quer dizer que não só não comunica os riscos, como ainda passa uma imagem que eu não sei se seria ingênua, se seria ignorante, ou se seria mesmo de má fé para com a população, de que o urânio não faz mal nenhum, que não tem problema nenhum, não tem risco nenhum. Inclusive, na fala do gerente de produção, quando em 2007 houve o transporte de uma vez de 300 toneladas, foi de que a exposição de um trabalhador na parte da mineradora corresponde a apenas ou até menor do que a radiação de um raio-x. Mesmo que seja assim, mas eu acho que uma realidade como essa, a população deveria ser melhor informada dos riscos e dos perigos. E ainda que fosse provado que não tem nenhum risco, a população está sendo prejudicada, porque várias famílias tiveram que mudar, perderam as suas terras, tiveram que vender, a gosto ou contra gosto, para a mineradora. As famílias agora sofrem também, porque os produtos que elas levam para a cidade, obviamente, as pessoas, sabendo que é daquela área, não querem comprar, as pessoas começam a sofrer também uma certa discriminação. Então, a realidade para a população, ela é um tanto conflitiva e preocupante. Claro que não atinge somente as pessoas, as comunidades que moram no entorno. Existe o Riacho da Vaca, onde, na posição em que estão colocados os restos, os resíduos de onde são extraído o minério, a chuva leva para o Riacho da Vaca. O Riacho da Vaca é afluente do rio São João, que depois é afluente do rio Livramento, que é afluente do rio de Contas. Então, vai passando por vários municípios que a cidade inteira, ou comunidades inteiras, usam daquela água,
ou para o consumo humano para beber, ou para fazer algum tipo de plantio de hortaliças, coisas assim. Me parece que a outra questão que tem que falar muito forte, então, é a questão também da saúde dos trabalhadores. Não há uma estrutura para poder acompanhar, fazer o monitoramento da saúde dos que trabalham e dos que vivem no entorno. Isso deveria ser garantido periodicamente, com certo acompanhamento das pessoas, e se elas estão afetadas, ou se em exames de sangue, ou outro tipo de exame, possa indicar alguma alteração. Falta monitoramento independente. A mineradora faz, a própria população diz que de vez em quando tem pessoas da mineradora que passam coletando água ou algum material para fazer a avaliação, mas nunca comunica de fato à população se há ou não, e quando fala que não há riscos, de forma que a população anda preocupada. O sentimento da população, de um lado, eu acho que os trabalhadores têm que ver um certo silêncio para não perder o emprego, porque se alguém fala qualquer coisa, logo perde o emprego. E numa realidade daquela onde a sobrevivência é cada vez mais difícil, porque não tem fonte de renda, as pessoas querem garantir a sobrevivência através do emprego, ainda que ele traz grandes riscos para elas. Do outro lado, a população que não trabalha, ela ou é silenciosa por uma grande peça de marketing que faz sempre que o urânio não tem problema, até a gente vê a senhora que quer acreditar que de fato não tem risco nenhum. Isso se canta através de jingle, com músicas ou com outras divulgações, com alguma peça feita nos jornais, nas revistas locais, de que é tudo limpo, que é uma empresa séria e que a população não tem com o que preocupar. Há um silêncio da população. Quando aparece alguém, alguma instituição, ou a gente visita nas comunidades, traz o assunto e fala de outras realidades, onde tinha mineradoras de urânio, e que hoje a população se vê com grandes situações de doenças ou de contaminação, a população começa a entrar mesmo no sentimento de pânico. E eu acredito que a luta daqui para frente é, sobretudo, de articular as organizações, de contar com outras organizações de abrangência maiores, como o Greenpeace, o Movimento Paulo Jackson e outros movimentos, de exigir dos governos, do Estado, da União e da empresa o respeito para com os direitos humanos das populações que vivem ali, que haja a contratação através de uma instituição, de uma ONG, de uma pessoa, um técnico independente para acompanhar através de estudo e de monitoramento, que haja uma estruturação da parte de saúde para examinar os trabalhadores e a população que vive no entorno, e que a população obtenha cotidianamente, ou sempre que necessário, informações dos riscos que elas estão expostas, e também que haja um retorno, eu diria quase que como necessidade, como direito da população, das riquezas. Por exemplo, das 300 toneladas que foram transportadas no ano passado, estava avaliada em 70 milhões de reais. Não existe nenhuma infraestrutura, nem energia elétrica em várias comunidades, nem água potável para o consumo. Pouquíssimas pessoas dessas comunidades trabalham na empresa, quer dizer, a comunidade mesma não está beneficiando de quase nada da riqueza que é retirada ali, trazendo sérios riscos que ainda não são medidos e que não se tem controle ou que não sabe como será no final. A outra preocupação também é quando terminar a mineradora. Falava-se de 16 anos, agora fala de 20, fala de um potencial de 100 mil toneladas de urânio. Atualmente são tiradas 400 toneladas por ano, fala de nos próximos anos dobrar para 800 toneladas, e quando desativar a mineradora, com aquilo tudo exposto, como é que vai ficar? Provavelmente pessoas entrarão ali, criações entrarão ali, se não houver um monitoramento rígido, as pessoas vão ser expostas ainda mais ao que fica perdurando da irradiação que fica nos dejetos da mineradora. Ok, pessoal. Então, nós vamos abrir para perguntas. Como tem pessoal online também, então eu vou abrir assim, as pessoas que estão aqui fazem uma pergunta, vou fazer duas presenciais e duas do online, ok? Então, quem quer começar? Você falou, funciona isso? É assim mesmo. Que aparentemente tem aumentado o número de doenças, como câncer, nos últimos 3 a 5 anos. Qual que é a fonte disso? Existe alguém que monitora isso? Ou, enfim, foi a igreja que coletou esses dados?
Então, Betina, essa é uma outra boa pergunta, porque infelizmente não existe em Caetité hoje um centro de diagnóstico e tratamento de câncer. Então, como não existe esse centro, todos os casos de suspeita de câncer são encaminhados para outros municípios, seja Vitória da Conquista ou Salvador. Por não haver esse centro, não existe um acompanhamento da evolução da doença na cidade. Então, a gente não tem, eu fui buscar esses dados e eles infelizmente não existem, nem no Ministério da Saúde, nem na Prefeitura de Caetité, nem no hospital da cidade, ninguém sabe. E essa impressão, por isso que eu disse que é uma percepção da população, porque foi o que a gente ouviu de todo mundo que a gente entrevistou na cidade. É mais uma coisa que as pessoas estão percebendo, porque tem casos de familiares e amigos cada vez mais frequentes dessa incidência de câncer, mas infelizmente não existe um dado concreto e a ausência desse dado também é decorrente do não cumprimento das condições impostas no licenciamento ambiental à ANB. A ANB, como eu disse, nunca fez os estudos epidemiológicos e, portanto, não sabe dizer qual foi a evolução do quadro de saúde na região de Caetité. Padre, o senhor quer complementar essa questão? Depois o senso comum mostra, né, cada família sabe quantas pessoas, numa comunidade onde moram 40, 50 famílias, elas sabem que elas podem muito bem comparar e saber que o número de pessoas que estão morrendo com câncer está aumentando. Na comunidade de Juazeiro tem uma senhora que está com leucemia. Na cidade de Caetité tem alguém que teve contato direto com licor de urânio e que está com câncer, está com doença desse tipo. E tem várias outras, tem outro também que estava com tumor. Claro que as informações são sempre de negar, que faz parte do processo, mas há um número maior de pessoas morrendo com câncer no entorno da urânio. Agora, acho que o fato de existir ali um tipo de empreendimento desse já é exigência natural que o próprio governo, a própria empresa, se interessasse em fazer um estudo mais acurado e sério para saber até que ponto a responsabilidade é dela ou não. Ok, vou fazer uma pergunta aqui do online e depois eu passo para o Eduardo da Folha. A Roberta Escrivano, da Gazeta Mercantil, ela pergunta: em uma das apresentações disponíveis no site do Greenpeace, há a informação de que mais de 80% da população brasileira é contra a construção de novas usinas. Isso é uma apuração de vocês? Pergunta ela. Quando, onde, quantas pessoas foram... Quando, onde, com quantas pessoas foi feita essa pesquisa? Essa pesquisa de 2004 foi feita pelo ISER, que é o Instituto de Estudos da Religião do Rio de Janeiro. Foi uma pesquisa mais abrangente, não era focada na questão nuclear, foi uma pesquisa que o Greenpeace encomendou ao ISER sobre vários temas ambientais. Uma das perguntas era justamente essa, e o resultado apontou que 87% das pessoas entrevistadas era contra a construção de novas usinas. Eu não me recordo agora do número exato de pessoas, mas eu acredito que foram cerca de 2.000, o que é um número razoável para fins de estatística. Tá, mais uma pergunta aqui da Maísa de Andrade, do jornal A Tarde da Bahia. As medições feitas são suficientes para afirmar que a água esteja contaminada, a água de Caetité toda está contaminada? Os resultados encontrados levam a afirmar que a contaminação foi provocada pela operação? Acho que você já respondeu essa pergunta. E vocês conhecem medições de radiação na água feitas antes da mina entrar em operação? E uma última complementando, por que os parâmetros da OMS e do CONAMA têm valores diferentes? Ok. Qual era a primeira pergunta dela mesmo? As medições feitas são suficientes para afirmar que a água realmente está contaminada? Sim, as medições que a gente fez apontam os índices alterados de urânio na água, não em todas as amostras, mas em pelo menos 2 das amostras, o que já justifica a necessidade de uma investigação para identificar de onde está vindo essa contaminação e como ela pode ser detida. A gente não fez o nosso estudo, ele tem um escopo limitado, mas ele cumpre o seu objetivo, que era justamente o de acusar se havia algum tipo de alteração na qualidade da água. A partir daí, nós esperamos que o Ministério Público Federal cumpra o seu papel, que é o de revelar exatamente a fonte e a extensão dessa contaminação. A outra pergunta sobre a origem eu já respondi. Qual era a próxima? Então, teoricamente, esses estudos hidrogeológicos devem conter essas medições. Eles não foram localizados pela nossa equipe de pesquisa e em todas as outras pesquisas que eu fiz, em documentos do IPT, da própria ANB, não constavam dados, uma linha base
da qualidade da água que a gente pudesse usar para fins de comparação, infelizmente. Se você me permite, eu acho que precisaria dizer também o seguinte: não seria toda a água de Caetité, até porque a cidade de Caetité é abastecida quase que totalmente também por poços artesianos. Seria águas daquela região da Urânio, que fica a mais ou menos 40 quilômetros de Caetité lá, e também de fonte de poço artesiano, portanto vem de lençol freático, e talvez de pequenas barragens, porque nesse tempo está secando tudo, não tem água não. O grande problema da Urânio é exatamente como é que ela vai continuar, porque não tem água, ela usa água do povo para poder fazer a extração, a situação de água é seríssima. E depois, sobretudo, ficariam prejudicados outros municípios, como Lagoa Real, Rio do Antônio, Brumado, e aqueles descendo, porque é por onde o rio vai passando. Caetité ficaria numa parte alta para trás. Só para complementar, a população que vive na sede da cidade de Caetité, né, porque a INB ela fica na zona rural do município, eles acabam entrando em contato com essa contaminação, eventualmente através de alimentos, né, de vegetais, ou de leite, ou de ovos que provenham dessa região. Da OMS, você respondeu? Da definição diferente do OMS e CONAMA. Geralmente, a Organização Mundial de Saúde ela tem índices mais restritos, mais rígidos do que a legislação brasileira. Isso não é um caso particular do urânio. Se você olhar os índices de chumbo, a mesma coisa acontece. Não, enfim, é assim. A legislação nacional ela é mais permissiva, mais flexível do que a legislação internacional da OMS. Okay. Eu sou Eduardo Gerac, da Folha de São Paulo. Eu queria só esclarecer uma coisa, que você apresentou ali aquela tabela 4 lá com duas, é isso aí, com dois pontos amostrais, mas tem uma outra tabela aqui mais pro fim que tem outros pontos amostrais onde a água não estava contaminada, é isso, né? Nem todas as amostras apresentaram índices alterados de urânio. Aí uma coisa importante para a gente esclarecer é que dependendo do momento que você faz a coleta, as variações de chuva, de seca, quanto tempo chove, se houve uma enchente, não houve uma enchente, há quanto tempo está seca a região, elas têm uma influência sobre a concentração dos radionuclídeos como urânio nas amostras. Então, essa tabela que você citou está no anexo, né, do relatório, que é a íntegra do estudo de caso. A gente colocou a tabela para dar uma ideia do escopo da nossa pesquisa e mostrar que 2 amostras deram realmente uma alteração bastante significativa, o que não quer dizer que se a gente voltar e coletar amostras nesses mesmos pontos, não vai haver uma alteração no momento atualmente, né, nesse momento. Em cima disso, eu queria só entender, então, assim, pelo que você me explicou, então, a mina fica a 40 quilômetros numa zona rural, 40 quilômetros do centro da cidade. E aí tem 3 mil pessoas que estão vivendo na área de influência direta dessa mina. E você lembra se os dentes eram da população da cidade ou da... Olha, acho que seria legal você conversar com a pesquisadora para ela te explicar exatamente de onde vieram os dentes, mas eu acredito que ela usou tanto de habitantes da zona rural quanto da zona urbana. E aí tem um dado que chama atenção, porque ela também estudou dentes de Lagoa Real e Igaporã, que são outros municípios ali do mesmo entorno, só que os índices de Caetité eram o dobro de Lagoa Real e Igaporã. Então, mostra que mesmo outros municípios próximos sofrem menos influência do que o município que está no entorno, na área de influência direta do empreendimento. Mas alguém posso fazer? Vou fazer mais uma online. Sabrina Domingos, do portal Carbono Brasil. Ela pergunta: muitos países da Europa estão adotando a energia nuclear como fonte alternativa aos combustíveis fósseis. Para resolver o problema do gerenciamento dos resíduos radioativos, o governo da França instituiu uma lei em 2006 que estabelece o armazenamento geológico como solução para os resíduos de longa vida. Parte dos resíduos altamente radioativos é vitrificado para confinar a radioatividade e todas as peças que entraram em contato com a radioatividade são colocadas em recipientes que depois são cimentados. Essa pode ser uma solução viável? Bom, essa não é uma solução definitiva, é uma solução intermediária de médio prazo, né? Porque esses depósitos geológicos ainda vão ter que ser monitorados, com sua segurança garantida, acesso controlado, temperatura, umidade, enfim, controlados. O caso da França, na verdade, é que vários países da Europa estão construindo usinas, existem 2 usinas em construção nos países da OCDE, na França, uma usina, na Finlândia, uma outra usina. A maior parte das usinas em construção hoje já está em construção há mais de 20 anos, principalmente nos países da Ásia, China, Índia e Coreia.
Então, como eu disse antes, não existe ainda uma solução definitiva, existem essas propostas de depósitos geológicos. Outra proposta bastante conhecida é a proposta americana de um depósito que é chamado de Yucca Mountain, que é um projeto que já tem mais de 20 anos, que já consumiu 80 bilhões de dólares, que foram arrecadados desde a década de 80 junto aos contribuintes americanos, e que quando ficar pronto, vai faltar apenas 20% da sua capacidade para que ela seja esgotada. Então, é um problema, o lixo radioativo é um problema. Eu li um dado esses dias que a Inglaterra, mesmo que não construa nenhuma nova usina, vai ter um acumulado de cerca de 500 mil toneladas de resíduos radioativos aí num futuro próximo, e seriam necessários cerca de 8 depósitos como Yucca Mountain para acomodar esses rejeitos. Como vocês sabem, os rejeitos de Angra 1 e 2 até hoje estão provisoriamente armazenados dentro de piscinas, dentro das próprias usinas, e ainda não existe aí um horizonte de como o governo brasileiro, o governo federal, vai realmente lidar com essa questão dos rejeitos, já que é uma questão polêmica, perigosa, e só para definir o local, qual cidade vai querer receber um depósito de lixo radioativo aí nas suas vizinhanças. Então, é um debate que a gente vai ter que enfrentar, que a sociedade vai ter que se preparar para enfrentar. Tem uma outra pergunta aqui da Roberta Escrivano, da Gazeta Mercantil, que tem a ver um pouco com o que você falou. Ela diz aqui que recentemente a Eletronuclear anunciou a criação de um tipo de cápsula de aço para armazenar o lixo atômico. O Greenpeace tem conhecimento dessa tecnologia? Nós não temos detalhes sobre essa tecnologia. Boa parte das informações que a gente recebe da Eletronuclear acontece via imprensa. Como eu disse, do nosso corpo técnico, o que a gente sabe é que não existe uma solução técnica definitiva, então, portanto, nós não consideramos essa uma solução definitiva para os rejeitos radioativos. Alguém aqui, mais uma pergunta, vou fazer a última então. Aqui de novo da Roberta Escrivano. Qual o valor das tarifas do megawatt-hora de Angra 1 e 2? E Angra 3, já tem o preço definido? Essa é uma boa pergunta. Angra 1 e 2 eu vou ficar devendo a resposta. Angra 1 e 2, os custos iniciais do investimento ele já foi recuperado, então os custos já foram amortizados. Se não me engano, a tarifa está na casa dos R$70 no megawatt-hora, mas eu vou checar, Roberta, e vou te dar um feedback depois. A tarifa de Angra 3 foi apresentada à sociedade no ano passado na casa dos R$140 no megawatt-hora. Depois da aprovação do Conselho Nacional de Política Energética, autorizando aí a retomada de Angra 3, foi solicitada uma revisão desses custos, foi contratada uma consultoria suíça. O Greenpeace, inclusive, publicou um relatório feito junto com pesquisadores da Universidade de São Paulo, que mostrava que existiam pelo menos 4 bilhões de reais em subsídios ocultos para viabilizar essa tarifa de R$140 no megawatt-hora, que é justamente o teto considerado competitivo pelo próprio governo para as usinas termoelétricas do país. Então, foi feita toda uma matemática, uma operação a baixíssimas taxas de retorno. Para vocês terem uma ideia do investimento previsto de cerca de 8 bilhões de reais, a taxa de recuperação desse investimento seria de 8% ao ano, que é muito abaixo dos padrões de mercado, que é de 12% a 14% ao ano, e com isso, o recurso, que é um recurso público, seria investido numa empreitada perigosa, arriscada, difícil de atrair investidores privados, e seria o governo arcando com todos os riscos desse investimento tão vultuoso. Agora, depois da licença prévia que o IBAMA concedeu ao Angra 3, houveram algumas notícias que a tarifa já estaria sendo revista em cerca de R$160 no megawatt-hora. Essa foi a última notícia que eu vi. O governo, na minha opinião, ainda não foi capaz de explicar os verdadeiros custos de Angra 3. Bom, então, mais alguma pergunta? Não? Então vamos encerrar a entrevista aqui. Obrigado, Rebeca. Obrigado, padre. Eu queria agradecer a todo mundo e eu queria dizer que essa pesquisa ela foi feita em colaboração com uma especialista holandesa do Greenpeace, a doutora Rianne Teuli. Infelizmente, ela não estava disponível para se juntar aqui à coletiva, mas se alguém tiver alguma dúvida mais específica, mais técnica sobre a coleta das amostras, o tipo de análise que foi feita, é só falar com o Jorge, que ele pode agendar uma entrevista com a Rianne, que ela está à disposição. Muito obrigada e até a próxima.